O movimento Vem Pra Rua está empenhado em mostrar ao STF e também para as pessoas de um modo geral a importância de se manter a prisão em segunda instância no Brasil. Para isso, estamos buscando opiniões de especialistas que possam contribuir com sua visão sobre este assunto. Hoje, estamos aqui com a delegada Patrícia Domingos, que é referência em Pernambuco para todo o Brasil no combate à corrupção. Doutora Patrícia, caso a prisão em segunda instância seja derrubada no STF, quais os desdobramentos jurídicos e práticos dessa decisão aqui no Brasil? O principal impacto, seria a possibilidade de soltura de um número que varia entre 148 mil a 240 mil presos. Essa é a estimativa que tem dos diversos canais aí de pesquisa, que seria entre 148 a 200 mil presos que hoje cumprem pena condenados após a segunda instância. Todos esses presos teriam a possibilidade de, aproveitando essa decisão, conseguirem voltar às ruas. Bom, como no Brasil tudo acontece, tudo é possível, a gente também não duvida que pudesse ter esse tipo de reflexo, e que as pessoas talvez tentassem realmente partir para essa via e buscar uma indenização. Mas o que nos preocupa enquanto agentes de segurança pública é o fato desses criminosos voltarem para a sociedade. Porque, veja, você imagina um universo de 200 mil presos sendo libertados do dia para a noite no meio do nosso país. A gente está falando de homicidas, traficantes, estupradores, pedófilos, isso sem falar nos corruptos. Porque, na verdade, essas pessoas todas se aproveitariam dessa decisão para voltar à liberdade. Então, isso aí descredibiliza a justiça, isso coloca a todos nós em risco. Essas modificações que vêm sendo feitas pelo STF, a gente vê eles modificando suas decisões desde 1988, agora nós vamos ter nova decisão. Isso não pode causar uma sensação de insegurança jurídica? Exatamente. Em 2016, o STF tratou desse mesmo assunto em 3 momentos distintos e nas 3 decisões manteve a decisão pela possibilidade da prisão em segunda instância. O que hoje se está fazendo gera instabilidade jurídica e gera descrença no sistema operacional da justiça. A senhora poderia citar alguns casos que tenha passado pela sua mão ou de alguns colegas que tenham tido reflexos nessa situação de impunidade? Na verdade, não só os que passaram pelas nossas mãos, porque a gente sabe que o Brasil possui uma grade recursal infinita, então diversas pessoas que foram indiciadas, investigadas por mim e pelos colegas, a grande maioria dessas pessoas ainda não foi julgada em toda a grade recursal, então não tiveram sentença transitada em julgado. Eu posso lhe dizer, dando uma estimativa sem ser injusta, pelo menos metade das pessoas que nós prendemos sairiam hoje. Agora, o que é que acontece em relação a essa discussão? O que se está discutindo hoje não é a prisão em segunda instância, é a prisão do rico, é a prisão do corrupto. É isso que se discute hoje. Se a gente for ver, o próprio STJ informa oficialmente que apenas 0,6% dos casos de recursos que foram até o STF, as pessoas foram absolvidas. Então a gente está falando de quem? A gente está falando de quem tem advogado com condição financeira para levar o recurso infinitamente em diversas instâncias até chegar ao STF, passam-se anos, esses crimes prescrevem e as pessoas não são punidas. Ninguém está falando do pobre que cometeu um crime e que não tem dinheiro para pagar um bom advogado, porque esse aí, meu povo, esse vai preso, não é depois de julgamento nenhum não, esse vai preso durante o processo. Esse passa o processo todo encarcerado, prisão temporária, prisão preventiva. E após a primeira instância, esse cara já está na cadeia. Se ele já não está lá, ele vai preso. Quando a gente está falando de prisão em segunda instância, a gente está falando daquela fina fatia da população que são os criminosos de colarinho branco, que são os empresários corruptos, que são os políticos corruptos. O que se está discutindo é o destino dessas pessoas, que infelizmente estão gerando novamente essa discussão sobre esse tema. E quem serão as vítimas? Nós. Mais uma vez a sociedade vai pagar a conta